Agora vamos para a palavra. Antes de nós lermos a palavra, eu quero dizer para você, fazer uma introdução, porque quando nós lermos, você vai ler com um entendimento um pouquinho diferente. Eu quero que você entenda de que aquilo que vamos ler, aquilo que vamos falar hoje, é de um gabinete pastoral. Eu acredito que a pastora Camila, o pastor Diogo, os pastores que estão aqui, já passaram muito por isso, já atenderam muita gente em um gabinete. Só que nesse texto que nós vamos ler, o pastor aqui é Oséias, e o pai que está pedindo, que está indo até esse gabinete conversar com Oséias, o pai que está indo lá abrir o coração, é o meu pai, é o teu pai, que decidiu ir até Oséias e abrir o seu coração, decidiu falar acerca de mim e de você com ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que Deus fala para Oséias no capítulo 11. Procura aí seu capítulo 11 do livro de Oséias, e eu quero que você leia isso comigo. Nós vamos ler o capítulo todo, o capítulo 11, não é tão grande, tão extenso, e depois nós vamos fazer uma exegese dos versículos. Mas eu quero dizer para você de que, enquanto você procura, teu pai te ama, teu pai te ama demais. O Senhor tem um amor incondicional por você. Quem sabe você já cansou de ouvir isso, mas eu quero dizer para você de que, quem dera você entendesse o tamanho, o ousado amor que o Senhor tem por mim e por você, a ponto de Ele buscar um homem para conversar acerca de mim e de você. Todos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. A minha tradução diz assim, algumas traduções vão diferir, mas a minha diz assim, ó: lembra-se que Deus está dentro do gabinete pastoral, falando com Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem os ensinou, Efraim, a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito, e a Síria não os dominará? Porque eles se recusam a arrepender-se. A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir a Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira, eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como o leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. A palavra do Senhor. Amém? Pode se assentar. Você notou que esse é alguém procurando, é um pai procurando alguém para abrir o coração. É um pai que tem um filho que ama demais,
E os pais que estão aqui sabem do que eu estou falando. Aqueles que têm filhos que se afastaram, sabem ainda mais. É um pai que está chegando até Oséias e dizendo, e nós vamos fazer uma exegese do texto. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Olha que tremendo. Vamos ser sinceros, quando Deus nos encontrou, eu e você somos filhos de Deus, amém? Quando Deus nos encontrou no Egito. Quando Deus nos encontrou perdidos, escravos. Nós éramos escravos dos nossos desejos, como o povo no Egito. Nós éramos escravos da nossa carne, nós éramos escravos do diabo. Éramos escravos da bebida, nós éramos escravos da mentira, nós éramos escravos da prostituição. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, Ele está dizendo para Oséias: Oséias, quando eu encontrei ele, eu tirei ele do Egito, eu tirei ele daquela servidão. Eu quero que enquanto eu falo, você comece a lembrar quando foi que Deus o encontrou. Quando Deus encontrou você, aonde você estava, em que situação você vivia, qual era o momento que estava a sua casa, o seu casamento. Quem sabe você está aqui dentro dizendo: não, mas eu nasci na igreja. Só que eu tenho certeza que em algum momento, um vale muito grande, alguma coisa, o Egito clamou dentro do seu coração, porque nós não somos santos e irrepreensíveis, irmãos. Nós erramos todos os dias. Se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida, a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. Eu quero que você entenda de que Deus está falando para Oséias: quando eu encontrei eles, eu encontrei escravos. Quem olhava para mim e para você, quem sabe olhava num boteco bebendo, olhava, quem sabe, uma boca de fumo, alguns com a pistola na cintura se achando homem. Nos encontrou perdido, escravos daquilo. Encontrou-os, mas a Bíblia diz que ele foi lá onde nós estávamos, lá naquele Egito, lá naquela escravidão, lá naquela situação que nos aprisionava. O nosso Pai, por amor a nós, ele foi lá onde é que eu e você estava e nos tirou de lá. E você está aqui hoje bonitinho, você está aí arrumado, bonito. Só que eu quero dizer para você que o Pai te ama tanto. E eu quero que você remeta a sua infância. E quando eu digo de infância, eu estou querendo dizer de quando você aceitou Jesus, de quando você saiu 0 km de dentro daquela água, quando você saiu zeradinho. A gente brinca às vezes, né? Agora está 0 km. O amor de Deus te resgatou aonde você achava que a mão dele não te alcançava. Quem sabe esse Egito estava dentro da sua casa, dentro do seu casamento, em tantas coisas. E parece que quando nós somos resgatados, o amor de Deus, ele nos envolve. E aí o Senhor começou a atrair eu e você, começou a chamar eu e você para cada vez mais perto. Cada dia nós caminhávamos mais para perto de Deus. Mas a grande verdade é que quando o Senhor nos chama, às vezes, quando nós começamos a chegar, quem é pai aqui de adolescente? Levanta a mão. A gente sabe que tem uma fase da adolescência de que parece que alguma coisa muda lá dentro da cabeça. E parece que nós crentes passamos por esse momento de adolescência. Alguns passam por esse momento e parece que nós se esquecemos da vida que vivemos, se esquecemos de onde saímos, de onde o nosso pai. Aí o pai vem dizendo assim: ei, não faz isso. E parece que o filho não dá ouvido. Olha o versículo 2: mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Quem é pai de adolescente está entendendo isso. Parece que a gente fala: vamos para a igreja. Não. Ah, vamos para isso. Não. A gente quer trazer para perto, para ensinar valores, para ensinar as coisas, mas parece que chega uma idade e ele quer ir para outro lado, quer seguir a vida dele, quer seguir os caminhos dele. E deixa eu dizer para você,
Será que eu e você não estamos nesse tempo da adolescência espiritual? Será que agora, porque nós crescemos um pouquinho, porque nós estamos nos 16, e não estou falando de 16 anos de crente, não, eu estou falando que nós chegamos ali na adolescência, e agora nós estamos querendo se afastar da presença de Deus? Deus nos chama para cá e nós estamos indo para outro lado. É o pai dizendo: Oséias, eu tenho tentado trazer eles para perto, será que eles não conseguem lembrar da onde foi que eu tirei eles? Oséias, quanto mais eu chamo eles para perto, parece que mais longe eles correm de mim. Quem é pai de adolescente já sentou com o pastor Diogo, com a pastora Camila? Eu tenho certeza que já ouviram isso de pais. Eu não consigo entender o que acontece na cabeça, que a gente quer levar, a gente quer trazer para perto, a gente quer aproximar, mas eles querem seguir os próprios caminhos. Ei, olha só, mas quanto mais eu chamo, mais eles se afastam de mim. Eles oferecem sacrifício aos balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Vamos ser sinceros, a gente começa a chegar na adolescência, começa a tomar os nossos rumos, e às vezes aquele amor que nós tínhamos por Deus, aquela devoção, daquele pai amoroso no começo, daqui a pouco nós colocamos outros ídolos na nossa vida. Não, evangelista, eu sou crente, eu nunca dobrei meu joelho de uma estátua, mas quem sabe você não veio num dia de chuva para a igreja para não sujar o carro. Quem sabe você não veio para a igreja, porque tinha um churrasquinho um pouquinho melhor. Será que ídolos, será que idolatria é apenas a uma estátua de imagem? Ou é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida? Então Deus está falando para Oséias: Oséias, eu tirei eles do Egito, eu estou tentando trazer eles para perto, Oséias, mas eu não consigo entender. Agora eles começaram a queimar incenso para outros deuses, agora eles estão colocando outra pessoa no lugar. Você consegue se colocar no lugar de um pai, vendo que o filho está preferindo passar o tempo com coisas vãs e fúteis, que vão levar ao fim, mas não quer estar mais perto dele? Você consegue colocar no lugar do seu pai? Eu não sei quem aqui ou quando você trocou a presença de Deus por qualquer outra coisa. Eu não estou falando de ser religioso, irmão, eu estou falando de intimidade entre pai e filho. Eu estou falando entre eu optar por estar na presença de Deus, do Pai, e entre qualquer outra coisa, seja ela qual for. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de tanta coisa, irmão. Mas isso, você consegue agora enxergar como Deus olha, quando eu e você trocamos a presença dEle por algo? Deus está dentro daquele gabinete com Oséias dizendo: eu não consigo entender. Eu os limpei, eu estou chamando eles para perto. Olha a preocupação. Na verdade não tinha que ser Deus que deveria estar querendo que nós viéssemos para perto, era nós que deveríamos estar doidos para estar aos pés do nosso Pai. Só que Israel está vivendo aquele tempo. Eu vou dizer para você qual é o tempo que Israel está vivendo. Israel agora já é um camaradinho adulto. Agora Israel está fazendo negócios. Agora Israel, o reino do norte, agora está bonitão, está próspero, está abençoado. As coisas estão fluindo, mas estão longe do propósito, estão longe do Pai, estão longe daquele que os arrancou da escravidão. Eles estão achando que a força do braço deles é quem vai continuar fazendo as coisas acontecer. Só que eu tenho um recado para você, meu irmão. Quem sabe você aqui tem 60, 70, 80 anos, mas você sabe que todo filho, quando está perto do seu pai, você pode ter 50 anos, teu pai ter 80 hoje. Parece que quando estamos perto do pai nós sentimos uma segurança a mais, é ou não é? O pai
gera respeito. Só que Israel nesse momento não, Israel está nesse momento se afastando de Deus. Olha que loucura, versículo 3: mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar. Você consegue, irmão? Você que é pai, que ensinou um filho a andar, sabe que você está entendendo o mistério aqui. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Deus está falando a Oséias, Efraim se esqueceu de que quando ele era criança, fui eu que peguei nos braços dele e ensinei. Você lembra quando seu pai lhe ensinou a andar? Você lembra quando você não sabia, quando você entrou por aquelas portas e não sabia como orar, como jejuar, você não sabia como se entregar na presença de Deus, falou, não, eu não sei como é que faz aqui. Aí Deus usou a vida de uma pessoa e pegou nas tuas mãos e falou, vem aqui, eu vou te ensinar. Quem sabe você era uma pessoa paralisada, você não conseguia andar, fluir na sua vida, mas Deus chegou na sua vida, pegou você pelas mãos e disse, ei, você ainda é criança, mas eu vou te ensinar a andar. Hoje, porque você corre às vezes, se esqueceu de quem foi que te ensinou a andar. Deus está dizendo, não, Oséias, Efraim se esqueceu que fui eu. Efraim só porque está correndo, está achando que esqueceu que fui eu que ensinei ele a andar. Eu lembro de quando a Gabriela andou pela primeira vez, o Davi andou pela primeira vez, está marcado na minha mente isso. A gente sorriu, se alegrou. Você acha que com Deus foi diferente? Quando Ele viu você dar os seus primeiros passos na fé, eita glória, você acha que foi diferente com Deus quando Ele viu você se levantar dessa cadeira e dar o primeiro passo para vir aqui na frente e entregar a vida para Ele, dizer, Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aleluias. Esse era o sentimento. E ele diz, eles se esqueceram que fui eu que curei eles. Quantos de nós, irmãos, chegamos aqui feridos, machucados, em todas as áreas da vida, casamento, financeiro, saúde, às vezes emoções, psicológico, mas Deus te pegou no colo quando ninguém mais acreditava em você. Ele te pegou no colo e começou a curar as tuas feridas. Quando mais ninguém queria pôr a mão, porque quem sabe já tinha mosca nessa ferida, Ele pegou você no colo e começou a curar, dizendo para você, tem cura. Quem sabe você entrou por aquelas portas, seu casamento morto, destruído, a ponto de se separar. Deus diz, pode vir, Efraim, pode vir que eu vou te ensinar a andar e eu vou cuidar das tuas feridas. Eu sei, irmão, que você sabe qual a ferida que você entrou. Eu sei como eu cheguei. E eu sei que o bálsamo de Gileade começou a passar na minha vida. E começou a curar as minhas emoções, começou a curar as minhas feridas. E o amor de Deus começou a cicatrizar, a trazer cura. Se você não lembra, eu quero hoje, essa noite, trazer a você a lembrança disso. Porque se você se esqueceu, o Pai não se esqueceu. E não porque Ele quer jogar na sua cara, não, é porque Ele te ama a ponto de lembrar cada passo que você deu na presença dEle, cada momento que você viveu, tudo Ele lembra. Está tudo marcado na mente de Deus. Quem sabe nós vamos vivendo a vida e vamos se esquecendo, mas o teu Pai não se esquece. Ele não se esquece de nada que fez na sua vida, nada que você viveu, cada passo, cada vitória, cada ferida que sarou. Aqui Deus está dizendo para Oséias, eu ensinei Efraim a andar e curei as feridas deles. Eles se esqueceram. Irmão, nós não podemos esquecer o que Deus fez por mim e por você. Nós temos que entender de que Deus é um Pai, Ele tem sentimentos, irmão. Ele nos ama, Ele se entristece, Ele tem um apreço muito grande por mim e por você. Ele nos amou a ponto de entregar o que Ele tinha mais de valioso naquele céu por mim e por você em uma cruz. Isso mostra
um amor incondicional por mim e por você, como filhos. Versículo 4: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço jugo e me inclinei para alimentá-los. Você pode dizer o que for, mas o que te atraiu para dentro desse lugar foi o amor de Deus que você ainda não tinha recebido. Tem gente que diz que vem pelo amor ou vem pela dor, mas deixa eu dizer para você uma coisa: até quando nós viemos pela dor, nós viemos em busca de um amor que cobre todas essas dores. E Deus está dizendo que usou o amor humano. Deus usou o amor humano para lhe atrair. Deus usou esse irmão aí para atrair você aqui para dentro. Deus usou um amor para te atrair, para te conduzir, para poder te amar, para poder ter intimidade contigo. Com bondade e amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentar. Olha que tremendo isso. O amor de Deus nos atraiu. E quando chegamos aqui, eu já disse, nós chegamos tirados do Egito. Só que ainda com muitas coisas, nós carregamos muita coisa sobre a nossa vida, muito jugo, muitas crenças limitantes que vieram dos nossos pais, vieram dos nossos avós, coisas que nós pensamos. E Deus está dizendo: eu tirei todo o jugo, tudo aquilo que era pesado demais para descarregar, tudo aquilo que você não suportava. Deus disse que Ele tirou de sobre você, Ele arrancou. Como eu disse para você, quem sabe você chegou aqui ao ponto de falir, você não aguentava mais, você queria pôr um fim na sua vida, e Deus está dizendo: Oséias, eu atraí eles com o meu amor e tirei de cima deles o jugo. Sabe o que é jugo? É canga. Quem sabe o que é uma canga? Eu tive o prazer, irmão, desde pequeno lidar na roça do meu avô, e eu sei o que é canga. Canga e o jugo é o que coloca no pescoço do boi, é o que obriga o boi a trabalhar, a fazer, a puxar carga, a puxar carroça, a puxar arado. Deus disse que foi lá, e a cordinha que solta a canga, ela vem embaixo, irmão. Pelo menos é do meu avô. Nós desprendíamos aqui e puxava a canga, e o boi saía andando. Deus disse que desprendeu aquilo que lhe aprisionava pelo pescoço e arrancou de você aquilo que você já não suportava mais carregar. De nós. E olha só, Ele está dizendo que Ele também deu de comer na boca. Olha que tremendo. E me inclinei para alimentá-los. Você que é pai e mãe aí, só quem é mais alto precisa se inclinar, correto? Deus está tratando eu e você, irmãos, numa figura de criança. Deus está dizendo para Oséias: Oséias, eu arranquei o jugo deles e eu passei a tratar eles na boca. Eu passei a tratar eles, alimentar eles. Quantos de nós chegamos aqui fraco? Não conseguimos andar, não conseguimos fluir, não conseguíamos mais, estávamos raquíticos em fé, em esperança. Mas Deus pouco a pouco foi nos alimentando com a sua palavra. Pouco a pouco foi nos alimentando. E daqui a pouco foi surgindo um brilho do Espírito Santo, porque você ficou mais radiante, mais bonito, começou a crescer, começou a ficar viçoso. Deus está dizendo: Oséias, eu me inclinei para tratar eles, para alimentá-los. Olha o que Deus está remetendo à mente. Deus está lembrando da primeira papinha que lhe deu na boca. Deus está lembrando da primeira comida, da primeira palavra que você ouviu no altar. Você consegue entender a riqueza de detalhes que Deus está dizendo para Oséias? Irmão, vamos ser sinceros, abrir o coração é fácil? É fácil abrir o coração? Se para vocês não é simples. Para nós abrir o coração é porque nós precisamos falar, nós precisamos externar aquilo que está dentro, e é o que Deus está fazendo.
E aí no versículo 5, e essa é a parte que mais me põe em medo, porque essa é a parte de que Deus é amor e Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus nos ama, e ama incondicionalmente, a ponto de nos tratar nesses 4 versículos como uma criança, de dizer que nos ama, dizer que nos tratou, que nos limpou, que de uma forma extraordinária. Só que no versículo 5, Deus começa a lembrar que a justiça precisa ser feita. Você crê que a lei da semeadura existe? A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós temos que colher, irmão. A lei da semeadura. Aquilo que eu e você fizemos, nós vamos ter que colher. Parece que Deus dá um start, Ele está conversando com Oséias e dá um start, falando: meu Deus, os meus filhos vão se perder. Sabe um pai que quando está conversando com um pastor, conversando com alguém, está falando: olha, meu filho está se afastando dos caminhos, não está vindo à igreja, meu filho não está fácil as coisas e tal. Daqui a pouco ele cai em consciência e sabe de que aquele caminho vai levar o filho à desgraça. É esse start que Deus falou assim: meu Deus. E olha só: acaso não voltarão ao Egito e à Síria? Aos dominará, porque eles se recusam a arrepender-se. Olha o desespero, irmão. Você está entendendo que Deus está dizendo assim: eles não vão se arrepender. Se meu filho não se arrepender, vai parar no inferno. É a vontade de Deus? Não é. Mas aqui é o pai entendendo de que há um juízo, a justiça a ser feita. É aqui caindo na real, dizendo: meu Deus, se eles não querem se arrepender, se eles não vão se arrepender, eles vão voltar a ser cativo, vão voltar a ser escravo, e a Síria vai levar eles. A espada reduzirá as suas cidades, destruirá as trancas de suas portas, e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-me de mim, embora seja conclamado a servir ao Altíssimo, de modo algum exaltam. Ei, a onisciência de Deus está dizendo que haveria de acontecer. Eles não conseguem se arrepender. Eles cresceram, eu cuidei, eu tratei deles, eu ensinei os caminhos, eu fiz tudo como pai por eles. Só que eles não querem me ouvir, eles não querem atentar à minha palavra. E pela onisciência de Deus, Deus sabia: a Síria vai levar eles cativos, vai arrebentar as trancas das portas. Para e pensa, passando um filme, a onisciência de Deus dizendo: vão se tornar escravos de novo, aqueles que eu amo. Você consegue como pai enxergar o seu filho voltando a ser escravo? O seu filho voltando às práticas antigas, sendo aquele velho homem, aquela velha mulher que você era um dia? É assim que Deus está com Oséias. Oséias, eles vão ser escravos. No versículo 8, irmão, e eu acho tremendo isso, porque apesar da onisciência de Deus, dele dizer: olha, se eles não querem se arrepender, eles não querem. E olha que interessante que ele vai dizer: eles foram proclamados para me exaltar. Deus está dizendo: meu filho, eu te chamei para viver do meu lado, para ter intimidade comigo. Meu filho, eu te chamei para você exaltar o meu nome. Eu te chamei, eu te dei esse dom aí que você tem de pregar, de cantar, de evangelizar. Eu te chamei para que você exaltasse o meu nome, para que você proclamasse. Deus não estava querendo um robô. Deus estava querendo dizer para Oséias que Ele tinha chamado eu e você para perto dEle, para ter intimidade, para sermos filhos, termos contato. Porque como os adoraremos alguém que não estamos perto?
Porque o Espírito Santo está aqui conosco, irmão. Por isso que nós adoramos a Deus. Porque o Senhor está aqui essa noite. Só que no versículo 9, no 8, a história muda. E a história vai dizer assim, ó: como posso desistir de você, Efraim? Fala para o seu irmão aí agora, dá um cutucãozinho nele e fala assim: Deus não vai desistir de você. Fala, se você estiver querendo voltar para o Egito, Ele não abre mão de você. Deus proclamou isso: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-los nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimã? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Quem sabe você está aqui dentro, irmão, e você estava assim, ó, um pé na igreja, outro no mundo, um pé na igreja, outro no mundo, indo para o Egito. Mas Deus diz essa noite para você: Efraim, eu não abro mão de você. Eu não vou desistir de você, Efraim. Eu não vou desistir de você, Efraim. O amor de Deus vai nos resgatar, irmão, vai nos encontrar onde nós estivermos. Deus não abre mão. Quem sabe eu e você estamos a um ponto de desistir, de largar esse amor, mas Ele está dizendo: eu amo por mim e por você. O meu amor não vai deixar você se perder. Às vezes nós queremos ser birrentos, dizendo: eu não vou mais. Deus está dizendo: eu te amo, Efraim, eu não abro mão de você. Eu sei que o que eu deveria descer sobre você é a minha ira, é o meu furor. O que você deveria merecer, o que você deveria receber era ira, mas o meu coração está com compaixão. Eu estou com compaixão de você. Eita, que a misericórdia de Deus chegou na nossa vida. É um pai que está doido para surrar um filho, mas quando ele olha para aquilo, ele disse: não, melhor eu vou amar. Hoje eu não puxo a orelha, hoje a cinta não pega, mas hoje eu vou encher a bochecha dele de beijo, para ele entender que ele não deve fazer isso por amor a mim. Porque às vezes, irmão, a minha esposa sabe, eu trato a Gabriela e o Davi assim. Eu falo para Ju: eu sei que eles não vão fazer algumas coisas por amor a mim. E eu tenho plena convicção, eu já ouvi da boca da Gabriela dizendo: pai, eu não fiz porque eu sei que o Senhor sabe que o Senhor pensa que é errado. Por amor ao Senhor eu não fiz. Deus está dizendo que a compaixão dele vai descer sobre a minha e a tua vida. O amor dele. Deus estava dizendo: ao invés de eu descer a minha ira, o que vocês mereciam era ira, mas o que eu tenho para vocês hoje é amor, é compaixão, é perdão, é misericórdia. Efraim, você quer ir embora, você quer desistir, mas eu não abro mão de você. Eu tenho certeza que alguns já ouviram esse testemunho de um pastor que decidiu abandonar tudo e falou: vou para uma discoteca na outra cidade. Chegou lá, meio perdido na discoteca, no bailão lá. Uma jovem olhou para ele e falou: pastor, eu sabia que o senhor ia vir aqui me buscar. Ei, irmão, Deus vai buscar você aonde você estiver. Deus não vai deixar você ficar perdido, não. Deus não vai deixar eu e você se afastar do caminho dele, não. O amor dele vai nos resgatar aonde nós estivermos. Quem sabe o que nós merecíamos hoje, no final desse culto, era uma surra de Deus. Mas o que Deus tem hoje é beijinho na bochecha para mim e para você, e dizer para você: eu te amo, eu te dou mais uma chance, eu vou te abraçar de novo, eu vou te amar de novo. Ei, se quem sabe você às vezes sentiu, mas nunca sentiu o amor de Deus, Deus está dizendo: eu te amo ainda mais. O diabo está dizendo: você pecou, você errou, você é indigno. Deus, Jesus está do outro lado dizendo assim: eu justifiquei, eu amo, é meu, é meu.
Chega de nós dar ouvido para o diabo, irmão. É hora de nós dar ouvido para o nosso Pai, do amor incondicional dEle. Meu Deus, onde eu parei aqui? Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir a Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Acabei de falar. Deus não vai. Eu sei que tem noite, irmão, que Deus quer nos chacoalhar, quer nos pegar, mas hoje eu sei que essa palavra tem direção. Eu sei que há corações aqui que já apanharam tanto, já sofreram tanto, de que se chegar uma palavra dura, ele vai embora. E não porque ele é fraco, às vezes é porque a pessoa, tudo que ela quer é um abraço. Eu não sei você, mas eu já cheguei na igreja precisando só de um abraço de Deus. Cheguei todo, irmão, todo debulhado, todo bagunçado a vida. E eu sabia que o que eu merecia ouvir era... Mas naquele dia eu disse: Deus, queria ouvir profeta, não queria ouvir nada, só queria um abraço, Deus, só para saber que Tu me amas. Quando os cultos dos homens eram aqui do lado, irmão, o Wesley chegou, me deu um abraço, e aquele dia eu pude sentir o amor do Pai na minha vida, e aquilo me renovou. Quantas vezes nós, pela vida, pela correria, nós estamos indo em direção ao Egito e não nos percebemos. Abrimos mão dos carinhos, dos amor do Pai, não estamos percebendo. Mas hoje o Pai está dizendo para você: ei, olha para onde você está indo, olha a direção que você está seguindo, olha para mim, eu tenho amor para você. Aleluias. 10. Eles seguirão o Senhor, Ele rugirá como leão. Quando Ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombos, e eu os estabelecerei em seus lares. Ei, quem sabe há quanto tempo você já não escuta mais o rugido de Deus? Há quanto tempo nós estamos tão longe que nós não ouvimos mais a voz do Senhor? Agora somos adultos, né? Há uns que dizem assim: não, agora eu sou um crente maduro, é por isso que eu não faço isso, que agora eu cresci, né? Mentira. Às vezes não é por isso não, às vezes é porque você está indo para o Egito, irmão. Às vezes essa religiosidade está tomando lugar de Deus. Às vezes tudo que você queria era ter a mesma audácia e coragem. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus disse que iria rugir tão alto, que aonde você estivesse, no momento que você estivesse, a qualquer lugar desse planeta Terra, aquele que era filho dele ia ouvir a voz do rugido do leão e ia voltar correndo para a presença dele. Quem sabe você está tão longe que já não escuta. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou rugir. Nessa noite o leão da tribo de Judá vai rugir. Ele vai rugir tão alto que você vai entender que o chamado é para você, e você vai dizer: ei Pai, eu estou aqui. Deixa eu falar para você. Deus nos ama, irmão. Nisso que lemos, você conseguiu entender o amor de Deus? Deus te tratando como uma criança. Tudo que falamos, você entendeu Deus conversando com Oséias, a preocupação dele, o amor dele, ele se revelando como um pai que deveria, mas agora vai dar amor. Sabe quando essa palavra veio no meu coração?
E a Ju falou para mim: o que você vai pregar? Eu falei para ela: não vou falar para você, você vai entender lá. Eu vou contar isso para que você entenda, para mim se encaminhar para o final dessa palavra. Eu estava dentro do meu quarto, irmão. Toda vez que eu vou pregar, eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, eu gosto de ficar sozinho lá, eu coloco um fundo musical, e eu dobro o meu joelho e começo a orar. Eu já estava orando e buscando. E quem aqui prega sabe que tem dia parece que dá um delete na mente da gente. Parece que nada encaixa. Parece que o céu fechou. E já começou a me dar. Aí quando eu olhei no relógio, comecei a me preocupar. Falei: Deus. E fui olhando a Bíblia, e fui olhando a Bíblia, e fui olhando a Bíblia. E buscando, falando, lembrando disso. Falei: Deus, 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 Deus. E o tempo chegando, já deu 4 e pouco da tarde. Eu falei: meu Deus. E tem momentos, irmão, que parece que a Bíblia foge da cabeça da gente. E aí nisso a Juliana estava dentro do quarto, e a Juliana entrou. Eu falei: Ju do céu, eu preciso eu preciso ficar tranquilo aqui no quarto, porque eu nem sei o que eu vou pregar ainda. Da Juliana: não, fica em paz, Deus já fez isso aí com você uma vez e tal. E aí a Gabriela entrou dentro do quarto. Há umas 2 horas atrás, 3 horas atrás, nós estávamos, depois do almoço, a Gabriela falou: ai pai, me leva lá para comprar um sorvete, comprar isso, comprar aquilo, pedindo as coisas. Eu falei: não, eu tenho que estudar. E fui para dentro do quarto. Eu falei: meu Deus, parece que só me enxerga para pular no carro, para andar. Os pais aqui entendem isso, né, cara? Diz que a gente é Uber, motorista, né, da galera. E aí quando eu estou ali, a Juliana falando aquilo, a Gabriela vem, e eu estou deitado na cama, assim, sentado na cama, né? E a Gabriela vem e se atira aqui no meu peito. E eu abraço ela assim. E aí eu dei um beijo na testa dela. E ela fechou os olhos. E ela não falou nada. E eu abraçado com ela, falei: meu Deus, vou dar um carinho para ela, né? E fiquei olhando para aquilo. E a Juliana ali e tal, provando roupa, não sei o que, e tal, esse casaco, essa camisa e tal. Aí o Senhor falou para mim: braços de amor. Eu falei: como é que é, Jesus? Aí Jesus falou: você é pai? Eu falei: sou. Quando ela só queria procurar você porque ela queria alguma coisa, pai, quero isso, pai, quero aquilo, você foi para o quarto. Sim. Mas quando ela se aproximou perto de você e não te pediu nada, só queria seu colo, só queria seus abraços, só queria o seu amor. Aí a Juliana disse algo, eu dei risada. A Juliana disse: Gabriela, sai do colo do seu pai, ele precisa estudar, está atrapalhando ele. Eu dei risada. A Juliana fez isso, bom, vocês sabem que é coisa de casa, mas deixa eu trazer para o espiritual. Às vezes eu e você só queremos estar no braço do Pai. Às vezes nós não queremos entrar aqui dentro para pedir. Às vezes nós não queremos entrar aqui para pedir uma chave de carro, de casa, para pedir uma conta bancária, pedir isso, pedir aquilo. Às vezes só o que nós queremos é um abraço. É só estar no braço do Pai. E às vezes quando nós viemos aqui, se jogamos aqui na frente, quando nós começamos a chorar, quando nós começamos a se deleitar nos braços daquele que é o nosso papai querido. Tem pessoas que dizem assim: sai que você está atrapalhando. Tem gente que se importa, e eu disse para a Juliana: não, deixa ela, porque Deus estava ministrando no meu coração essa palavra. O Senhor estava falando comigo: Renan, eu quero que os meus filhos passem a me buscar pela presença dos meus braços. Eu olhei para a Gabriela e sabia que Deus estava falando comigo, e falei: Gabi, por que está gostoso aí? Ela falou: está gostoso, mas não ousou abrir os olhos. Eu falei: por que você gosta? Ela: por causa do contato, pai. Senti o teu calor, senti o teu cheiro, senti teu beijo. Eu só quero ouvir seu coração.
Às vezes eu e você só corremos para Cristo porque nós quer isso, nós quer aquilo. Nós estamos preocupados com que a vez de comer, beber, vestir, nós estamos correndo ociosos para lá e para cá, quando o Pai está dizendo: ei, para. O que eu tenho para você é um braço de amor. Quem sabe as coisas, o inimigo tem usado tanta coisa, irmão, para te afastar dessa presença de Pai, desse braço de Pai. Às vezes o inimigo coloca tantos planos e projetos na minha e na tua vida, que nem tudo é Deus. Às vezes nós queremos tanta coisa, ficamos ocupados com tantas coisas, e achamos que Deus não está conosco. Na verdade é nós que estamos correndo dos braços de amor. Enquanto a Gabriela estava aqui abraçadinha, eu fiquei com ela aqui. E a Juliana: deixa teu pai, deixa teu pai. Eu falei: não, deixa ela. Ei, meu querido, quem sabe você se esqueceu de onde Deus te tirou. Quem sabe você tem andado em direção ao Egito. Quem sabe você tem se preocupado com tantas coisas. Quem sabe o que tem afastado você da presença do Pai. Mas o Pai quer você nos braços dEle. Quem sabe o que eu e você merecíamos era isso aqui, mas o que Ele tem para mim e para você essa noite é amor, é amor, é um amor incondicional. Ele quer te abraçar, Ele quer me abraçar, trazer para perto. Ele quer que você sinta saudade do cheiro dEle, quer que você sinta saudade do calor do abraço dEle. Se coloque-se de pé, por gentileza. Ei, um dia na Galileia, Jesus entra numa casa, irmão. Marta começa a correr, arrumar coisa, arrumar isso, arrumar aquilo. Às vezes eu e você estamos preocupados em tantas coisas, mas Maria se joga nos pés. Oh meu Deus, o que o Senhor está dizendo é: quero você mais perto. Daqui a pouco Marta vai dizer: Senhor, diga para ela me ajudar. Ô Marta, você está preocupado com tanta coisa, ela escolheu o melhor lugar. Você está preocupado com a casa, você está preocupado com o carro, você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com isso, você está preocupado com aquilo. Mas Maria entendeu de que maior do que tudo isso é a minha presença. Ei, não vamos se esquecer de quem é o nosso Pai. Eu quero dizer para você: não importa o que você tem vivido, não importa as escolhas que você fez até o dia de hoje, não importa, Renan, eu sou batizado na igreja, eu já aceitei Jesus, já fiz tudo, mas eu me identifiquei com essa palavra. Se você tiver coragem de vir aqui na frente, os pastores vão orar, mas só que tem que ser rápido, porque nosso horário está quase já estourando. E eu quero dizer para você: Deus tem misericórdia, Deus tem amor. Ei, Ele tem os braços de amor. Ele está dizendo: Efraim, eu não te perco por nada. Efraim, eu não vou derramar o meu castigo de forma alguma. Eu vou derramar amor. Eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. Arabassuriando, arabaiacai. Tudo que o diabo quer dizer para mim e para você, que eu e você não merecemos esse amor, mas há um Deus dizendo: eu sei o que você merecia, mas eu quero te dar amor. Eu te amo, eu te amo. Antes do nenê cantar, eu vou contar um testemunho para você entender. Um dia eu estou num culto, um homem entrou no culto, sentou do meu lado, e um pastor amigo meu estava pregando, e esse homem começou a dizer assim: você sabe que o que o pastor está dizendo é mentira, isso é heresia, você sabia que Salomão é o primeiro maçom, e falou um monte de bobageira, irmão. E eu já estava perturbado com aquele irmão, ser bem sincero para você. Foi tribulado esse cara. E eu olhei bem para a cara dele, e o Senhor disse para mim assim: diga para ele que eu amo ele.
Eu falei, não, esse cara, não, se eu falar que Jesus ama você, ele não vai entender nunca. E aí o Senhor, e aquele cara continuou, e Jesus falou, Renan, fala para ele que eu amo ele. E eu fui tomado, irmão, por Deus. Coloquei a mão no joelho dele e olhei para ele com autoridade. Disse, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te ama, rapaz. Ele estralou o olho para mim assim. Ele me ama. Ei, irmão, às vezes tem tanta gente criada revolta. Tem tanta gente revoltada. A única coisa que quer é ouvir um eu te amo. Olha para esse irmão do lado e diz assim, Jesus te ama. Isso não ficou no passado, irmão. O amor de Deus ainda permanece no nosso meio. Há poder na nossa palavra. Libera autoridade aí sobre a vida desse irmão. Diga, Jesus te ama. Quem sabe eu e você não recebemos amor dos nossos genitores. Quem sabe não recebemos amor de pessoas. Mas Deus nos ama. O Senhor nos ama. E os braços deles estão estendidos nesse lugar. Vamos cantar uma canção. Eu quero que você comece a falar com o Senhor. Quem sabe você não vem aqui na frente. Quem sabe você está indo aí relutante. Mas eu quero que você aí ore e diga, Deus, eu recebo o seu amor. Eu recebo esse perdão, essa misericórdia. Aleluia. E a última frase é: restaurarei as suas casas, os seus lares. Deus está dizendo: vou restaurar os lares. Estende a tua mão para cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada pessoa que estava aqui na frente, Deus, e declarar que a partir de hoje, Deus, nada e ninguém mais pode interferir no seu amor, Deus, sobre a vida deles. Nenhum principado, nenhuma potestade, Deus, nenhum demônio, nada, nenhum sentimento, nenhuma palavra, Deus, interferirá, Pai, no amor do Senhor sobre a vida deles. Senhor, eles saem daqui, Deus, sabendo que são filhos e são amados, são cuidados, e o Senhor restaurará as suas casas, os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem alto para Jesus, em gratidão a esse amor maravilhoso.